Falando agora de uma outra situação lamentável, gente, a morte do cachorro Joca, que aconteceu essa semana e depois de ter sido transportado para um destino errado pela companhia aérea Gol. Isso joga a luz para um tema muito importante, o transporte de animais. Além da comoção, tutores em todo o país debatem quais seriam as maneiras corretas para transportar pets em viagens, seja de avião, carro ou ônibus. E é para falar sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Maíra Velez, ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB aqui de São Paulo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, minha querida. Muito bom dia para você nesse sábado. Maíra, explica melhor para a gente, assim, eu começo pelo básico, né? Na hora de viajar com o animal, quais que são as primeiras providências que o tutor, no caso, deve tomar? Bom, é um prazer participar hoje da programação e é importante esclarecer para os tutores dos animais que a ANAC define só duas regras, que é basicamente um atestado de sanidade animal, que deve ser dado por um veterinário que conhece o histórico de saúde do animal. Ele pode dizer um tempo máximo, por exemplo, de permanência do animal durante um voo, se ele tem condições de fazer um voo internacional ou apenas um voo doméstico, ou se ele tem, por exemplo, uma ansiedade de separação tamanha que ele não consiga ficar longe do dono em um departamento de carga. Então, a primeira atitude do tutor é verificar o histórico de saúde do animal e emitir esse atestado através de um médico veterinário habilitado, né? E aí ele precisa controlar o peso também, porque cada companhia aérea faz uma exigência. Ou seja, se ele quiser levar o animal na cabine, com algumas variações, normalmente o peso da caixa de transporte do animal não pode ultrapassar 10 quilos. Algumas companhias falam em 8 quilos, enfim. Se a viagem for internacional, as regras mudam e aí passa a ser exigido, por exemplo, o certificado de vacinação e uma sorologia para raiva, que só pode ser feita em alguns laboratórios certificados pela Vigiagro, né? Que é a vigilância aí agropecuária no transporte de animais. O que chama muito a atenção de todos os especialistas e também dos tutores de pets é que, infelizmente, a gente não tem um regramento claro e uniforme entre as companhias aéreas no Brasil. Falta comunicação, falta interesse e é muito importante que se comece a discutir uma política nacional de transporte aéreo de animais. Mas essa regra também vale para os demais transportes. A gente tem pouquíssima regra e regulamentação sobre a questão de transporte também por terra ou marítimo. A senhora falou sobre essa questão do animal ter a ansiedade de separação, inclusive, que é uma coisa que é comum afetar alguns cachorrinhos. Nas companhias aéreas, no caso do transporte na cabine, o cão também precisa ficar preso na caixa de transporte, não pode em momento nenhum, pelas leis das companhias aéreas. E normalmente as equipes, né, os comissários de bordo mantêm essa regra muito bem, tipo, não pode tirar, tem que ficar na caixa de transporte, embaixo da poltrona, ou seja, um atestado desse, de um veterinário, garante essa necessidade do cãozinho de, por exemplo, estar no colo do seu tutor ou não? Isso no caso dos transportes em cabine. No transporte para despachar o animal, aí enfim, não tem nem como a gente entrar no mérito, a gente viu o que aconteceu com o Joca, né? Verdade, você falou muito bem. O Joca ele foi para um departamento de carga por conta do tamanho e do peso dele, onde a despressurização é constante, a temperatura não é mantida e as condições ali não são feitas para seres vivos, tá? São feitas para transporte de carga, para objetos. Agora, em relação à cabine, o atestado, em regra, não dá a possibilidade desse animal ficar no colo. O que pode acontecer, e aí depende de cada companhia aérea, mais uma vez, é que um psiquiatra dê um atestado aí para o tutor do animal e não para o animal em si, dizendo que a pessoa tem necessidade de um cão de suporte emocional. Muitas companhias aéreas nos Estados Unidos e na Europa já aceitam esse atestado. Aqui no Brasil, muitas vezes, nós precisamos judicializar para conseguir uma autorização judicial para o ingresso desses animais. E aí, ele sendo dócil, tendo um atestado de saúde adequado, ele pode ficar no colo do tutor, né? Porque daí o suporte é do ser humano, o suporte emocional.
né? Agora, a ansiedade de separação existe, porém, mesmo que o animal fique na caixinha de transporte, ele estando na cabine, o olfato é muito aguçado, ele tem condição visual de acompanhar o dono, então ele já fica mais calmo. E sempre é possível que o tutor esteja ali observando, o contato é muito mais próximo. Então, normalmente, os animais, mesmo dentro da caixa de transporte, estando na cabine, já ficam mais calmos e mais tranquilos. Lembrando que hoje a sedação é vedada, porque já aconteceram acidentes quando as companhias aéreas pediam a sedação do animal, exatamente para tranquilizá-lo. Ele pode bater a cabeça estando numa caixa de transporte, pode ter uma queda, por exemplo, na taxa metabólica, na respiração dele, e isso verificou-se ao longo do tempo, é muito prejudicial para o animal e hoje é proibida a sedação. Mayra, a gente tem outros casos também, além dessa situação das companhias aéreas e tudo mais, mas a gente teve vários outros flagras que constantemente, agora a gente acompanha inclusive as imagens, essa daí então viralizou nas redes, é um absurdo, a gente vê o animal que você percebe que ele está sofrendo realmente, de longe já dá para poder entender que essa não é a condição para se transportar um animal, chama muito a atenção, ou seja, em situações como essa, quais são as providências a serem tomadas, né? Quais são as regras de transporte para o animal, primeiro desse tamanho, segundo, né, até para o trânsito é um risco, mas muito mais para o animal nessa situação, né? O que você pode me dizer de uma situação como essa, como uma dessa imagem que a gente está acompanhando agora na tela? Veja, o responsável ou proprietário do animal, ele tem toda a responsabilidade pelo que ele está fazendo e realmente é uma negligência total. A primeira medida a ser tomada, inclusive por pessoas que estejam em trânsito, é tirar uma foto com a placa do carro e avisar a autoridade de trânsito. Se você estiver dirigindo, obviamente você não vai fazer isso, tem que ser um passageiro. Mas se não, se você tiver condição de anotar essa placa, avisar a autoridade, seja a Polícia Rodoviária Federal, seja o pessoal da concessionária das estradas ou os próprios agentes de trânsito urbanos que podem tomar medidas para coibir esse tipo de transporte. Além de totalmente irregular, ele coloca em risco as pessoas, a segurança de trânsito na via e é claramente uma modalidade de maus tratos, tá? E você verifica na imagem que além do suíno, você vê um outro animalzinho, não sei bem se é um cabrito, enfim, mas que está ali, pode ser esmagado por aquele animal. Então, é uma falta de consciência, né, de responsabilidade, e ele pode ser responsabilizado na esfera civil e até na criminal, se ficar provado que ele agiu com dolo e colocou a vida das pessoas em perigo. Então, eu acho que é muito importante que esse regramento seja posto, tanto em âmbito federal, hoje nós temos dentro do Ministério do Meio Ambiente um departamento que cuida das questões relativas aos animais, não só como o IBAMA cuidava de fauna silvestre, mas dos direitos dos animais, e a sociedade espera que eles se manifestem e sem dúvida vão. Agora falta vontade também da presidência da ANAC, eu tenho certeza que após esse caso do Joca, que infelizmente deixou a todos aí estarrecidos, eles vão tomar providências porque eles vão ser cobrados pelos seus usuários e por toda a sociedade. Além disso, aí, porque assim, regras elas existem, né? O importante é que sejam seguidas e nesse caso as regras precisam ser revistas sem dúvida alguma. Mas para além das regras serem revistas, Mayra, a minha questão é, as companhias aéreas elas estão preparadas? Porque uma coisa é você ter uma regra, outra coisa é você ter um funcionário, você ter alguém da sua equipe pronto, apto para poder realmente executar aquilo, ou seja, a gente tem essa estrutura, esse preparo dessas pessoas nos aeroportos? Honestamente, que nós temos visto através de denúncias que chegam à Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB de São Paulo, é que não. Não há preparação do staff dessas companhias aéreas, eles não treinam as pessoas de uma maneira focada, especializada. Não basta você dizer num treinamento de uma única vez para um funcionário que ele precisa dar água para aquele animal em alguns momentos, que ele precisa verificar se o animal está vivo. Ele precisa saber observar em um animal transportado os indícios de que ele não está bem, os indícios de bem-estar animal.
Hoje em dia, a ciência veterinária do coletivo, ela tem dentro do seu objeto de estudo a ciência do bem-estar animal. Isso é extremamente consolidado. São feitos hoje protocolos para que leigos possam verificar se um animal está em situação de maus tratos ou não. E também temos indicadores de bem-estar. Então, é possível para um leigo ter ideia de como o animal está naquele momento. E cá entre nós, as companhias aéreas têm que investir em médicos veterinários. Da mesma maneira que eles investem em médicos humanos para emergências com passageiros, hoje em dia, se eles estão comercializando essas vagas de voo, essas passagens para esses animais, eles têm que ter toda uma estrutura voltada para o bem-estar daquele animal. E eles respondem objetivamente por qualquer falha no serviço, que foi exatamente o que aconteceu com o Joca. Lamentavelmente, né? Enfim. Bom, obrigada então por sua companhia, por esclarecer algumas dúvidas aqui. Conversamos com a Maíra Velez, ela que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB aqui de São Paulo. Muito obrigada, Maíra.